não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Observando o que ele chama a crise do mundo moderno, e que ele descreve em termos, às vezes, até proféticos, no livro Crise do Mundo Moderno e o Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, onde tem, vamos dizer, vislumbres quase brilhantíssimos, quase proféticos, e ao mesmo tempo tem erros monstruosos, né? Um dos acertos é ele prever a desaparição do dinheiro impresso, que agora nós estamos vendo. Agora isso já é uma proposta discutida abertamente nos círculos globalistas, né? Ele vê que o Ocidente afundou tanto na decadência e na perda da espiritualidade que ele não tem mais como se consertar a si mesmo. Ele se precisa de uma intervenção. E essa intervenção pode tomar basicamente duas formas. Primeiro, a restauração da Igreja Católica sob a orientação de mestres espirituais orientais, que, em princípio, diz ele, conservaram todo o legado esotérico. E segunda hipótese, a primeira não funcionar, islamizar tudo de uma vez. Então, nós vemos que o René Guénon tentou influenciar os meios católicos através de uma série de artigos brilhantíssimos que ele escreveu para a revista Regnabit, quer dizer, reinarás, nos anos 20 e 30, onde ele tentava, através da interpretação dos símbolos cristãos, restaurar uma espécie de consciência esotérica entre o seu público, especificamente clerical, mas que a partir de um certo ponto ele desiste disso e ele muda para o Egito. E no Egito ele se islamiza completamente. Não que ele tenha se convertido ao Islã, essa noção é totalmente absurda. Na esfera esotérica não existe conversão. Tá certo? Então, se você é um praticante sufi, você está livre para praticar os ritos da religião que você quiser, isso não vai fazer a menor diferença, porque o que interessa não é a casca, é o núcleo. Então, o próprio Muhyiddin Ibn Arabi, que foi o maior dos mestres sufis, ele dizia: o meu coração é ao mesmo tempo uma mesquita, uma sinagoga, uma catedral católica, um templo budista, etc, etc. Isso que não quer dizer que exotericamente ele não continua sendo um muçulmano ortodoxo. Então, todo este diagnóstico e a solução que o René Guénon propõe são baseadas no conceito de esoterismo e exoterismo calcado no modelo islâmico. Então, vendo as coisas por esse lado, falaram, existe o exoterismo, existe o esoterismo, perderam o esoterismo, portanto virou somente a casca, e mesmo as organizações esotéricas que restam estão numa decadência desgraçada. Então o que nós temos que fazer? Temos que dar um jeito nisso. Então, diz ele, temos que preparar uma elite espiritual ocidental a partir dos ensinamentos dos, diz ele, mestres orientais qualificados, especificamente islâmicos, sufis, tá certo? Quer dizer, o sufismo, para ele, é como uma espécie de boca de funil, onde todos os ensinamentos esotéricos de todas as épocas vão confluir. O René Guénon acredita piamente na existência de uma tradição primordial, quer dizer, uma religião originária, seria, por exemplo, a religião de Adão, tá certo? Que teria depois se diversificado em formas exotéricas diferentes, conforme as exigências do lugar e da época, portanto, adaptando-se às condições sociais, históricas, etc, etc. Então, a diferença entre as religiões adviria somente da diversificação de diferentes condições civilizacionais aqui e ali, e ela em si mesmo não teria significado espiritual nenhum. Aí se realizaria aquilo que dizia o Teilhard de Chardin, tudo que sobe converge, quer dizer, as religiões se diferenciam apenas no seu aspecto mais externo e visível, mas por dentro todas estão levando ao mesmo lugar. Não existe, de fato, nem o mais mínimo sinal histórico de que essa religião primordial tenha jamais existido. Não tem nada, absolutamente nada. Quanto mais você rastreia, você já vê diferenças
desde o início, né? Mas de qualquer modo ele acreditava nisso e acreditava que a versão mais pura da doutrina primordial estava conservada na tradição hindu, especialmente nos escritos de Shankaracharya, o grande comentarista da revelação hindu. Mas que o hinduísmo tem este problema, ele só pode ser praticado por quem nasceu na Índia, você não pode exportá-lo, não existe conversão, tá certo? Então, o que representaria de fato a força viva do esoterismo no século XX seria apenas a tradição islâmica, as tarikas, o sufismo, né? Então, embora o René Guénon, ele, na maior parte dos seus escritos, ele utilize o vocabulário hindu, tá certo? Ele não está tentando levar ninguém para o hinduísmo, tá certo? Mas a única via aberta, segundo ele, são ou as iniciações ocidentais restantes, decadentes ou quanto sejam, como maçonaria e companheirária, ou o sufismo. Não há outra coisa. Existem resíduos, diz ele, de esoterismo, por exemplo, na Igreja Ortodoxa, em torno do Monte Athos, existe uma série de ritos iniciáticos que continuaram sendo praticados ao longo do tempo. Mas também tem este problema, a religião ortodoxa é uma religião estatal, né, cujo chefe é o Tsar. Então não tem, vamos dizer, a expansão dela não faz muito sentido. Isso, por exemplo, com relação especificamente à Igreja Ortodoxa Russa. A grega eu não sei exatamente como é que é. Então, somando tudo, só tem uma solução. Ou os islâmicos têm que dar uma injeção de esoterismo na Igreja Católica. O René Guénon não queria nem ouvir falar de protestantismo. O protestantismo para ele era totalmente herético e inválido. Ele não aceitava nem o protestantismo nem o budismo. Para ele, eles saíam do tronco da tradição primordial e não eram válidos. Embora tivesse, não quer dizer que não produzam nenhum conhecimento espiritual válido, não é? O que deu, inclusive, muita discussão entre ele e o Schwann, talvez por ter nascido num meio protestante, ele defendia a legitimidade esotérica de certas correntes protestantes. Isso foi um dos motivos de conflito entre Schwann e Guénon. Tá certo? Especificamente, o Schwann achava que há certas formas de espiritualidade que são próprias do povo alemão, só serve para o povo alemão, e que isso justificava historicamente certas correntes protestantes. O Guénon não queria nem ouvir falar disso aí. Então, analisando as coisas assim, só tinha solução: ou uma injeção de esoterismo islâmico na Igreja Católica, ou a destruição da Igreja Católica e a islamização do Ocidente. Nos anos 50, quando o Guénon muda para o Egito, casa com a filha talvez o cara que fosse o principal sheik sufi islâmico na época, Elie Sherkeber, tem filhos egípcios, né, e vive a vida islâmica 100%. Isso para mim significa que ele tinha desistido da outra possibilidade, porque ele rompe qualquer contato com os meios católicos a partir daí. Então ele diz, bom, eu acreditava que fosse possível isso, mas não deu, então agora sobrou só, né, o Islã. Quando nós vemos, ou seja, quando o Fridtjof Schwann era um pintor suíço, tinha muito interesse em esoterismo, essa coisa, e ele não sabia o que fazer da vida, e um dia ele estava pensando nisso e ele vê uma cavalgada de árabes no meio da rua. Um monte de árabes com turbante, etc, etc. E ele entende aquilo como uma mensagem dele, ele vai para a Argélia, e na Argélia ele entra numa tarika que era dirigida por um dos mais célebres mestres espirituais da época, e recebe ali as iniciações. E quando esse sheik morre, ele e alguns outros têm um sonho no qual ele se torna o sheik. Uma parte acreditou nisso, outra parte não acreditou, mas ele virou o sheik daqueles que acreditaram. E ele volta então para a Europa
se instalando em Lausanne, Suíça, e com o seguinte lema: eu vou islamizar o Ocidente. Quando nós hoje avaliamos a influência que o Schwann teve sobre figuras de primeiríssimo plano da intelectualidade, da política e das finanças europeias, você vê que a islamização do Ocidente começou muito por cima, né? Quando eu tive contato com a Tariqa por uns dois anos, naquela época eu vi que estava começando um certo intercâmbio entre o Martin Lynx, ou Sheikh Abu Bakr Sirajeddin, que era o segundo no comando da Tariqa do Schwann, e o Príncipe Charles. Sobretudo a partir de um livro maravilhoso que o Lynx escreveu, The Secret of Shakespeare. Primeira edição chamada Shakespeare in the Light of Tradition, depois The Secret of Shakespeare. Provavelmente o melhor livro que alguém já escreveu sobre Shakespeare, mostrando todo o conteúdo esotérico e simbólico das peças de Shakespeare. E quando veio uma segunda edição, esse livro veio com um prefácio do Príncipe Charles. Eu falei, opa, peraí. Quer dizer que eles estão trocando figurinha, de algum modo. Mas isso foi 30 anos atrás. É isso. Ao longo do tempo, o Príncipe Charles vai assumindo cada vez mais uma defesa aberta do Islã, se torna o grande protetor do Islã. Fala, claro que isso foi influência do Martin Lynx. Porém, se você fala em influência, agora, um sheik sufi não fica procurando influência sobre os outros. Ou o sujeito vira discípulo dele, ou nada. Quer dizer, quem não é discípulo simplesmente não tem acesso a essas coisas. Então, para mim, se tornou claro que o Príncipe Charles havia se tornado um membro da Tariqa, tá certo? O que significa que ele não tinha aderido ao Islã exotérico. Isso é muito importante, né? Mas ao Islã esotérico. E nesses dias, trocando umas figurinhas com o grande historiador esotérico maçônico Angel Miller, eu recebi uns artigos que confirmavam isso. Quer dizer que o Príncipe Charles havia aderido ao Islã na versão do Guénon, já tinha se tornado uma coisa conhecida e banal na Inglaterra. Todo mundo sabe disso, não há mais dúvida, né? Quer dizer, não é questão de discutir, não, ele virou muçulmano ou não virou muçulmano. Não, eu estou falando do nível esotérico, onde as coisas simplesmente não se colocam assim. Não quer dizer que ele se converteu ao islamismo. Mesmo que entre numa Tariqa, não quer dizer que você se converteu ao islamismo. Isso aí tem páginas e páginas do Guénon e Schwann mostrando que na esfera esotérica não existe isso de conversão. A conversão é um elemento próprio do exoterismo, né? E então pouco interessa se converter ou não. O fato é que ele é o membro da Tariqa, e o membro da Tariqa faz o que o sheik manda. Mesmo que ele continue exotericamente numa religião completamente diferente, como era o caso do Rama Kumaraswamy. Rama Kumaraswamy era filho do Ananda Kumaraswamy, que era um indiano nascido na Índia, hindu praticante, que muda para os Estados Unidos e continua sendo hindu. Onde quer que ele vá, ele está com a religião dele. E o filho dele nasce nos Estados Unidos, portanto não pode se integrar no hinduísmo. O que o Rama Kumaraswamy fez? Seguir a Igreja Católica. Tá certo? Mas, seguindo a Igreja Católica, era ao mesmo tempo um membro da Tariqa e um dos executores das ordens do Schwann. Passou a vida inteira, chegou a ser professor do seminário, escreveu livros importantes sobre a religião cristã, inclusive The Destruction of the Christian Tradition, a destruição da tradição cristã. Que invalida completamente as decisões do Concílio Vaticano II e enuncia uma tese horripilante de que, como a missa se tornou inválida, as ordenações sacerdotais também se tornaram inválidas e que, portanto, simplesmente não há mais padres com menos de 90 anos. Essa tese foi muito bem rebatida por alguns membros da Sociedade de São Pio X. E, bom, como está essa questão hoje? Eu digo, bom, então que deu Moreira da Silva, até hoje ninguém sabe quem morreu, eu garanto que foi ele, garanto que fui eu. Tá certo? Então a questão ainda está aí, para mim, está em aberto. Eu não sei. Então, estudar estas coisas traz, entre outras vantagens, a de que você tem que se habituar com as palavras não sei. Mesmo porque, uma vez, o Rama Kumaraswamy me disse o seguinte: olha, nesse negócio de esoterismo, toda pergunta tem duas respostas, sim e não. Eu falei, agora o negócio complicou,
Isso quer dizer que, bom, certamente existe uma resposta e ela será, como diz o Cristo, ou sim ou não. Porém, não sabemos. E às vezes temos que passar a vida inteira sem saber e aguentar o nosso estado de ignorância, o nosso estado de dúvida. Eu sei que para a maior parte das pessoas o estado de dúvida é insuportável por mais de 2 segundos. Você tem que ter uma resposta logo para acalmar. Então pega qualquer uma e adere àquilo. Mas se você quer estudar essas coisas a sério, você vai ter que se conformar com o seu estado de dúvida por muito tempo. Até hoje, por exemplo, pergunta: você acha que o mandato do Papa Francisco é válido? Fala: eu não sei. Se a igreja depender de mim para resolver esse problema, ela está liquidada. Eu não tenho a menor capacidade para dizer uma coisa dessa. Eu espero que seja inválido. Eu gostaria que fosse inválido, mas eu não posso garantir. Tá certo? Então esse homem fez tanto vexame que é melhor que ele não seja o Papa. Porque se ele é, bom, daí a coisa complica mais ainda e eu não sei. Bom, mas analisando as coisas sob a ótica desses conceitos de esoterismo, tal como ele extraiu do modelo islâmico, o diagnóstico final era esse. Quer dizer, o Ocidente está perdido mesmo, ou ele vai cair na barbárie, e os sinais de barbárie são cada vez mais evidentes. Né? É só você ver, esta semana mesmo saiu aí uma pesquisa dizendo que 25% dos estudantes universitários americanos já foram diagnosticados ou tratados como doentes mentais. Quer dizer, 1/4 da população, isso já é um problema de saúde pública, evidentemente, né? E quando você vê esse negócio das drogas, pedofilia, etc., irmão, isso já é barbárie, é claro que é. Né? Então, Guénon via essas 3 saídas para o Ocidente: a queda na barbárie, que não é uma saída, evidentemente, ela é o problema, ela não é o nome de uma solução, é o nome do problema. Segundo, a restauração da Igreja Católica sob guiamento islâmico. E terceiro, a islamização explícita. E está na cara qual dessas 3 vias está sendo realizada, está sendo posta em prática no momento. Com um detalhe muito peculiar, é que a imigração islâmica é um dos fatores da barbárie. Epidemia de estupros, assassinatos, etc. Eles não estão curando a barbárie, eles já estão aumentando. Se estão aumentando, vamos dizer, propositadamente para acelerar a decadência, a destruição e depois substituir por outra coisa, ou se estão agindo por loucura mesmo, eu não sei. Mas é isso que está acontecendo. Quer dizer, você hoje só tem essas 2 possibilidades que mal se distinguem uma da outra: a barbárie ou o Islã. Mas esse ou pode ser interpretado em sentido alternativo, tá certo? Ou em sentido da sinonímia. Né? Ou uma coisa ou a outra, ou as 2 coisas são a mesma. Não sabemos. Né? Mas esta é a situação atual. Não sei o que o René Guénon diria se estivesse vivo, mas eu não creio que ele estivesse muito animado com os resultados da islamização que se viu até o momento. Então, toda essa questão nos remete de volta ao problema do esoterismo cristão. Eu digo: mas espera aí, será que o René Guénon colocou esse problema de maneira correta? Será que existe o esoterismo cristão totalmente diferente do que ele está dizendo? E que, portanto, vamos dizer, a Igreja Católica tem em si mesma os elementos da sua restauração, só não apelando a eles por ignorância ou por covardia, ou porque os caras foram vendidos. Não é isso? Bom, esta é uma hipótese que eu vou ter que tratar, vamos dizer, nas próximas aulas. Tá certo? Então, por enquanto, vamos parar por aqui. E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus.
se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado, fique com Deus.